Ok. Flávio fez uma pergunta sobre o GBUSD. Deixa eu ver se ele repaginou. Dado FIBO desde o último topo, desde o último fundo até o último topo. Tá. O Flávio fez uma pergunta com relação a esse movimento de alta, então. É isso, Flávio? Para pensar em uma possibilidade de compra? Ok. Qual a primeira coisa que eu consigo observar no GBUSD? Primeiro elemento. Primeiro, nós temos aqui um longo período de congestão, bastante claro, por sinal. Longo período aqui, foi uma zona de interesse. Podemos marcar isso aqui como sendo uma zona. Deixa eu marcar isso aqui melhor, que vai ficar mais visível os pontos que eu quero mostrar. Então nós temos um ponto de suporte importante. Nesse meio caminho, o mercado fez o rompimento da linha de tendência de baixa no gráfico diário. Podemos observar aqui. Então nós tínhamos o quê? Qual que era a ideia por trás do GBUSD? Nós tínhamos um triângulo. Situação do Brexit, muita indecisão. Aqui era um ponto de suporte, aqui um ponto de suporte, suporte. Então o mercado ficou preso, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu e fez o rompimento na semana passada, exatamente. Ou o início de um possível rompimento. Esse rompimento não chegou a se concretizar, pelo menos não de momento. Por quê? Essa zona, que havia sido uma zona de suporte importante, agora deveria funcionar como uma zona de resistência, para nos dar entrada de força vendedora. Então, basicamente, esperando que o mercado fizesse uma continuação do movimento de queda a partir daqui. Não é o que aconteceu. O mercado olhou para essa zona aqui, ignorou completamente. Inclusive, esse candle de força compradora aqui no GBUSD é um candle de ignição e é um candle também com pouca sombra. Falei agora há pouco sobre a comparação entre o tamanho da sombra e o tamanho do corpo, em questão de proporção, e isso fica muito evidente aqui, que nós temos uma sombra muito pequena comparada com o tamanho do corpo, e nós temos também um rompimento massivo daquilo que antes havia sido uma zona de suporte, e agora teria o potencial para funcionar como resistência, o mercado ignorou completamente. Então, candle de ignição. Somado a isso, nós temos que esse movimento de alta aqui, ele foi quase que tão grande quanto esse movimento de queda, que seria o movimento anterior. Então nós temos uma substituição da força de venda pela força de compra. E aí fica bem evidente a entrada de força compradora nesse ponto. Detalhe, qual seria uma possível direção a partir disso? Como o mercado fez o rompimento da linha de tendência de baixa no gráfico diário, então talvez aguardar uma retraçãozinha e uma continuação do movimento de alta. Ok. Ainda assim, eu considero esse movimento pequeno, ou seja, não é um movimento tão grande se comparado com todo o período de lateralização e de indecisão que o mercado veio fazendo. Essa seria o único detalhe para que eu possa pensar em uma possível compra no GBUSD. Ok? Que, apesar desse movimento ter sido um movimento de alta, possível ignição, ainda eu diria que é um movimento pequeno. Para que esse movimento tivesse um pouco mais de relevância, ou um pouco mais de confiabilidade, ele precisaria ser um movimento um pouco mais extenso, um pouco maior, onde ele conseguisse cobrir uma maior parte de força de indecisão anterior. Veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos uma relação, ou uma situação de compra, um sinal de mais ou menos. Quando o mercado estava, deixa eu pintar, vou pintar de azul aqui para ficar um amarelo, né? Ficar um neutro. Quando o mercado estava durante todo esse período aqui, essa fase de indecisão, agora nós precisamos ver uma entrada de força no mercado que seja capaz de substituir o sentimento de indecisão que estava presente aqui
por um sentimento ou de compra importante ou de força importante. E não é o que nós podemos observar olhando para esse único movimento. Ok? Ficou claro aí, Flávio? O SDCHF e NZD-USD, vamos dar uma olhada agora. EURAUD, compra, beleza. Vamos lá. Primeiramente o SDCHF. Esse aqui deu uma enganada legal, né, galera, ontem. O SDCHF, a primeira coisa que eu consigo observar é exatamente o que eu estava falando para vocês agora há pouco, com relação ao acúmulo de sombras, o aumento de sombras para um dos lados. O candle foi esse aqui, o primeiro candle, né, de referência. A gente pode observar como ele foi um candle de alta, um candle positivo, mas não conseguiu dar continuidade no movimento. Então, toda essa zona aqui é uma zona de força vendedora. O outro candle também sombra para cima, o próximo candle também com sombra para cima, o próximo candle também com sombra para cima. Temos aqui um aumento das sombras para o lado de cima. E ontem, especificamente, esse candle, e é por isso que eu gosto de negociar candle fechado. Esse candle aqui, o candle de ontem, houve um momento de sua curta vida, né, que ele estava assim, ó. Exatamente nesse formato, tá? E essa zona, curiosamente, é uma zona de suporte. Aqui foi resistência e possibilidade de virar suporte. Quando saiu a notícia do FOMC, o FONC, quando saiu a notícia, o que aconteceu foi que o mercado se arrependeu de tudo que ele tinha feito e fechou nesse formato. E isso mostra uma entrada de força compradora no USDCHF. Diógenes, nós temos como saber se o mercado, se essa força compradora vai se manter, ou seja, se o mercado vai continuar o movimento de alta? Nós não temos como saber isso. Mas a formação que ele fechou ontem foi um candle de rejeição de força compradora a partir de um ponto de suporte importante. Se nós medirmos isso com Fibonacci, a gente vai observar que ele não chegou a bater no 38.2, que para mim é o primeiro ponto realmente importante com relação a Fibonacci. Então temos um candle com 50 pips de sombra para o lado de baixo e desde até a máxima tem 21. Se encaixa perfeitamente dentro dos critérios de um pin bar. Por quê? Um pin bar ele tem que ter no mínimo 2/3 do tamanho do candle inteiro, tem que ser de sombra. Okay? Não pode ser menos do que isso. E ele se encaixa. Eu ficaria um pouco, e como a minha metodologia de operação espera uma retração um pouco mais significativa, tá? Eu estou um pouco receoso de entrar comprado no SDCHF por causa desse candle. Por quê? Eu acho que essa retração ainda é uma retração pequena. Eu acho que o SDCHF merece uma retração um pouco maior. Então, para finalizar o SDCHF, para ficar claro para vocês, nós temos dois elementos. Nós temos um elemento que mostra aumento de sombras para o lado de baixo, possível entrada de força vendedora. Esse é um elemento que aponta para queda. Nós temos um outro elemento que é esse pin bar, que ele mostra entrada de força compradora. Então, nós temos aqui uma contradição. Desenhe uma setinha para baixo, uma setinha para cima, para você entender que existe um conflito entre essas duas ideias. Existe um conflito entre essas duas formas de análise. Ok? E o que isso significa em termos práticos? Isso significa que esse conflito sugere uma contradição, que para mim é um dos elementos importantes para a hora de saber quando não negociar. Existe uma contradição porque o acúmulo de sombras mostra queda e a sombra para baixo mostra alta. A partir daí eu penso o quê? Eu preciso seguir meu plano de trading, saber exatamente o que está incluído no meu plano de trading. Se eu vou priorizar um lado ou outro, nessa situação eu fico de fora. Ficou claro para vocês? Escrevam aí para mim. NZD-USD, vamos ver o NZD-USD. NZD-USD, linda estrutura de queda, muito bem formada. Temos um ponto de suporte aqui, bem claro, né? Dá para a gente até
ver como isso aqui anteriormente foi um ponto de referência importante. Então temos aqui foi resistência, aqui foi suporte e aqui suporte. Beleza. Quando nós analisamos a estrutura do NZD, vamos ver que ele tem um topo triplo aqui, resistência, resistência e resistência. O mercado fez o rompimento da linha de tendência de alta, exatamente nesse ponto aí, e que a partir daí ele fez rompimento, lateralizou um pouco e deu uma continuidade do movimento de queda. Fez uma retração pequena e ontem ele fez um possível candle de ignição de força vendedora. Quando eu olho através do gráfico de 4 horas, eu vejo que a estrutura de queda está intacta. O mercado fez queda, lateralizou, queda, retração e novamente possível ignição de força vendedora. O que eu pensaria? Novamente, temos a contradição acontecendo exatamente nesse momento no NZD. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura que me mostra força de venda, ou seja, queda, retraçãozinha, queda, retração e agora possível queda de novo. Temos uma seta que aponta para baixo. O que é essa seta, pessoal? Essa seta aqui é nada mais do que uma análise de price action, né? Não é nenhuma seta especificamente falando, mas é uma análise de price action que mostra a possibilidade de queda. E temos um ponto de suporte importante que inclusive já foi respeitado inicialmente pelo preço, ou seja, temos também uma seta de alta. E aí? A menos que você tenha, se eu olhar somente para essas duas informações, eu vou ver que existe uma contradição. Uma força está lutando contra a outra. E aí, qual delas vai vencer? Alguma tem que vencer, né? Alguém tem que ganhar. Se eu olhar somente para essa informação no gráfico diário, eu não consigo saber qual desses dois lados vai vencer. Eu não tenho subsídios, eu não tenho informação suficiente para mim pensar nisso, tá? Em um primeiro momento, em uma primeira análise, a minha primeira reação é descartar, porque tem contradição. Se tem contradição, não negocio. Mas em uma segunda análise, nós podemos buscar informação em períodos maiores, como gráfico semanal, gráfico mensal. Podemos buscar notícias, né, entender a questão macroeconômica. Quando eu olho para o gráfico semanal, aqui a coisa fica um pouco mais interessante, porque eu vejo uma estrutura de queda muito forte anterior, uma retração com topo triplo. O mercado fez esse candle que não é um candle qualquer, tá? É um candle bastante relevante, já mostra pra gente aqui uma estrutura de alta se formando, esse movimento apesar de não ter sido tão grande, uma retração mais fraca e o mercado foi. Chegou nessa zona de resistência e agora está testando esse ponto de suporte de novo. A semana passada, no gráfico semanal, foi também um candle de rejeição, apesar de não ter sido tão importante quanto esse candle anterior. Esse aqui foi mais relevante, né, em termos absolutos do que esse aqui, porque ele foi maior, enfim. Mas ainda assim é um candle de força compradora importante a partir de um ponto de suporte. Posso pensar em compra então, Diógenes? O que eu diria para você é o seguinte: marque, agora vem o meu veredito, né, a decisão final, marque esse candle como sendo um candle de referência e aguarde para ver qual vai ser o fechamento do candle de hoje. Se o candle de hoje fechar com força importante para o lado de baixo, isso começa a mostrar que nós possivelmente teremos um rompimento para o lado de baixo. Ah, mas e o suporte? Aí que tá. Eu divido os meus sinais, ou meus critérios de entrada de negociação em várias partes. Eu tenho, por exemplo, um sinal amarelo, né? Não porque está marcado em amarelo aqui, tá? Sinal amarelo fazendo uma referência ao semáforo. Tem um sinal amarelo, o quê? Presta atenção, cuidado, fique esperto e tudo mais. Se esse candle de hoje fechar, imagine que ele seja um bom garoto, né? E ele se comporta muito bem e ele fecha assim, ó. Sem sombra para o lado de baixo, tá? Imagina que ele fecha desse jeito hoje, sem sombra para o lado de baixo. Isso vai mostrar para mim que possivelmente nós teremos uma continuação do movimento de queda. Eu vou vender? Não. Aí eu preciso aguardar que o mercado faça o rompimento do ponto de suporte para que eu tenha mais clareza. Mas
se por uma razão o mercado ficar lateralizado, entre o candle de ontem, imagine que ele faça assim. Vamos desenhar de novo. Imagine que ele fica assim, ó, fecha aqui pequeno, aí faz um outro candle, faz uns 3, 4 candles aqui. O mercado está indeciso, ok? E eu esperaria um possível rompimento da máxima desse candle antes de pensar em possível compra, que também existe essa possibilidade. Mais especificamente, já para não falar mais desse par e ir para frente, mais especificamente, eu pensaria no NZUSD zona de interesse como sendo essa zona que eu vou marcar para vocês aqui, ó, desde a máxima desse candle até essa aqui. Essa zona onde ele está agora é uma zona perigosa para tomar decisão nesse meio. Eu esperaria ou o rompimento da resistência ou o rompimento do suporte antes de pensar em comprar ou antes de pensar em vender. Pessoal, tá ficando claro para vocês? Estão entendendo? Exatamente, essa é a ideia. Reagir ao preço, tá? Deixa o preço pisar na frente e você pisa atrás. Muito bom. Bom dia. O SDCAD. Vamos ver o SDCAD. O SDCAD está complicadinho que só vendo. Nem tão complicado também, vai. Também não é assim não, bicho de 7 cabeças. Vamos lá. O que eu vejo no SDCAD? Primeira coisa, entrada de força compradora. Engasguei aqui, pessoal. Voltando. Entrada de força compradora. Importante, né? Retração mais fraca. Se nós medirmos esse movimento de alta inteiro com Fibonacci, vamos observar como ele veio curiosamente, né? Parece que até o negócio é estranho isso. Esse negócio de Fibonacci eu não sei não. Mas ó, veio até o 61.8, fez esse fundo, entrada de força compradora, caiu, fez um fundo no 61.8 de novo e fez aqui o fundos mais altos. E aí o mercado ultrapassou esse topo anterior e quando fez uma retração, agora a gente pode ver dentro de um ciclo um pouco menor, como lindamente lindo o SDCAD fez um movimento de alta, veio até 61.8 de novo e fez um novo fundo, onde esse fundo foi mais alto do que esse. Veja bem, vou desenhar isso para você porque isso aqui é uma coisa legal, interessante. Vamos marcar isso aqui. Deixa eu arrumar minha fibra aqui para eu te mostrar o que eu quero mostrar, sem o raio. Ok. Ó, preste atenção nisso aqui. Eu vou te mostrar o padrão que se repetiu, o que aconteceu. Então fez movimento de alta importante, bateu no 61.8, subiu, voltou e fez aqui esse fundo sendo um pouco mais alto do que esse fundo anterior. Beleza? Guarda bem esse desenho. Vamos olhar uma escala um pouco mais próxima agora. Agora vamos marcar isso aqui, ó. Podemos dizer aqui. Deixa eu tentar tirar esse negócio, assim fica melhor. E aqui nós podemos observar que o mercado fez um movimento de alta, bateu no 61.8, subiu, fez esse fundo mais alto do que o anterior. Então esse fundo aqui, mais alto do que esse. Vou desenhar de novo, aqui atrás com uma cor diferente para você entender. Então olha aí, movimento de alta importante, 61.8, movimento de alta, retração, e esse fundo foi mais baixo do que esse. E agora eu vou pintar o outro de verde para salientar o que eu quero te mostrar. Movimento de alta, retração 61.8, voltou, fez um fundo um pouco mais alto e... ok? E se nós formos procurando por situações nesse sentido, a gente vai encontrar N situações.
Mas o que que isso mostra para mim? Para todos os efeitos, em todos os momentos, a tendência no SDCAD é de alta. Eu cheguei a duvidar dessa tendência de alta, especificamente com esse movimento que ele fez de queda aqui por causa dessa força tão grande que ele fez para a queda. Mas essa queda não teve continuação. O mercado fez uma retração, passou um pouquinho e agora já começou a substituir. O que eu pensaria no SDCAD em um primeiro momento? Alguns dias atrás ele fez o rompimento dessa linha de tendência de baixa, que aqui foi uma zona de resistência importante, aqui foi resistência, o mercado fez um rompimento desse ponto, fez uma retração e aqui começou a subir de novo. Vamos ver que nível que dá? Eu acho que não vai dar 61,8, mas não deu. Faltou um pouquinho, chegou no 50%. Inclusive, esse ponto foi uma zona de resistência e agora virou suporte. Olha aí, resistência, resistência, suporte, ignição de força compradora, possibilidade de continuação no movimento de alta. Diógenes, eu quero negociar essa parada então porque eu entendi tudo que você falou. Antes de mais nada, você tem que ter um plano. Tá? Não vai sair metendo ordem aí a torto e direito, porque senão vai dar ruim. Né? Não é porque algo faz sentido que significa que você tem que operar. Tá? O que eu consigo observar no SDCAD? Linha de tendência de baixa. Aqui ignição de força compradora, inclusive no formato de um estilingue belíssimo. Retração mais fraca. E aqui de novo está testando a resistência. No gráfico de 15 minutos, a gente pode observar como chegou na máxima de ontem, deixou uma certa rejeição, eu esperaria uma retração e, olha aí, aqui nesse ponto é onde eu esperaria pela formação de um pin bar ou de um estilingue, que curiosamente é também um número redondo, tá? Então, agora, veja bem, nessa zona aqui, na zona de 1.3450, é onde eu esperaria pela formação, e eu vou esperar com vocês até que acabe nossa aula, né? Então, vamos ver se acontece ou não. É onde eu esperaria pela formação de um padrão de candle que me mostre entrada de força compradora. Talvez aqui faça um candle, imagina que ele volte e aqui ele faça um candle assim, ó. O que eu ia pensar a respeito disso? Eu ia pensar, cara, muito bom. Possibilidade de compra, vamos ver o que vai dar. Certo? O que eu estou querendo te mostrar aqui? Eu estou querendo te mostrar que você pode pegar uma análise do gráfico diário e com essa compreensão do gráfico diário, sem indicadores, sem um monte de linha, sem um monte de oscilador, sem um monte de nada, você pode, desde que você entenda, né, você pode estabelecer e identificar qual a direção mais provável do preço e você vai baixando os períodos, até chegar no período que você quer negociar. Aqui, por exemplo, esse ponto foi uma zona de resistência, se voltar aqui e segurar como suporte, eu penso em possibilidade de compra, já que essa possibilidade de compra no gráfico de 15 ou de 5 minutos está alinhada com uma direção predominante no gráfico diário. Dúvidas, perguntas? Tá fazendo sentido? Tá ajudando de alguma forma? Tá entendendo aí ou não? Fazer o plano de trade, você fala? Não, veja bem. Plano de trading é uma coisa. Plano de trading é uma lista de passos a serem seguidos antes de tomar uma decisão no mercado, para que você não seja sequestrado emocionalmente pela situação do mercado, por aquilo que está acontecendo nesse momento. Então, um plano de trading é uma lista, vamos lá, é uma folha de papel A4, podemos dizer dessa forma, tá? Ou um documento no Word, é uma folha de papel A4, ou um documento no Word, onde tem lá, item número 1, analisar a tendência no diário, item número 2, 3, 4, 5, 6. E quando você for negociar, você vai olhar para cada um desses itens e você vai procurar situações onde esses itens estão satisfeitos. O número 1 está ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos estão ok? Se todos os itens da sua lista, do seu plano de trading, estiverem
ok, você tem um grande ok, né? Você tem um okzão, tá? E aí você tem uma operação. Você compra, vende de acordo com aquilo que está escrito no seu plano de trading. Beleza? Isso é um plano de trading. O que eu estou fazendo com vocês não é um plano de trading. O que eu estou fazendo com vocês é uma análise baseada na ação do preço. Que veja bem, análise é uma coisa. Eu posso analisar, posso ter ideia, pensamento, eu posso ter palpite, eu posso pensar o que eu quiser a respeito da coisa. A respeito do mercado, a respeito da situação e de tudo. Isso é uma coisa. Outra coisa é o plano de trading, que é um conjunto de regras específicas que você deve seguir antes de entrar numa operação. Então, no seu plano de trading, é necessário você baixar de período para considerar uma oportunidade? Essa foi a sua pergunta, né? Você baixa aqui com o sono diário, foi lá, baixou 1 hora, 30 minutos, 15 até nos 5 minutos, ou 1 minuto eventualmente, né? Dependendo se você for meio doido da cabeça, 1 minuto também. Isso aí é você que tem que colocar no seu plano de trading. Mas essa análise, o objetivo dessa análise aqui com vocês é ajudar você a desenvolver duas coisas. Primeiro, a análise de price action, ok? Você não precisa de um monte de indicador, você precisa de conhecer e entender os fundamentos do mercado. Então, primeira coisa, vamos lá. Eu gosto muito de fazer esqueminhas, desenhar e rabiscar a tela, essas paradas. Price action é importante, beleza? Deixa eu aumentar isso aqui. E o segundo, eu diria que aqui é você conseguir conectar as ideias em diferentes períodos. Quando você consegue desenvolver essa ideia de conexão e entender que todos os períodos estão conectados entre si, que você pode analisar o mercado a partir do gráfico diário e encontrar uma oportunidade que esteja em concordância com essa análise do gráfico diário lá no gráfico de 15 minutos, isso te dá maior clareza a respeito do mercado. Certo? Tá ficando claro para vocês, pessoal? Então, o estabelecimento de um plano de trading deve acontecer antes, o que eu ensino na mentoria, tá? Na mentoria Studio Trader, inclusive está rolando agora. O que eu ensino? Eu ensino que o estabelecimento de um plano de trading deve acontecer antes de você abrir uma conta real. Você tem que, antes de você botar dinheiro de verdade, você tem que ter um plano de trading claro, estabelecido na sua mente. E não só na sua mente, tem que estar escrito no papel, testado, e que você tenha os números desse plano de trading que te mostrem, né, que aquele negócio funciona. Como é que você faz isso? Primeiro você tem que ter conhecimento do mercado, é o conhecimento técnico. O que é conhecimento técnico? É saber como funciona a média móvel, suporte, resistência, price action, Fibonacci e tudo mais. Você precisa saber isso. Como é que eu aprendo isso? Faz um curso. Aí se você virar para mim e falar que você não paga curso porque você acha que... Aí eu tenho que dar uma voadora em você, entendeu? Mas... Enfim, não vou entrar em tema de curso porque não vem ao caso, mas você tem que saber. E você precisa saber de onde você pega informação e, lógico, que você pegue conhecimento, buscar o conhecimento que esteja minimamente organizado. Você encontra coisa boa na internet? Você encontra coisas boas em vídeos do YouTube e tudo mais? É claro que encontra. Sim, você encontra. Só que é mais ou menos como você pode encontrar tesouros e coisas valiosas, sei lá, no lixo ou na rua. Você pode, mas você vai ficar procurando? Será que esse é um estilo de vida que vale a pena? Eu acho que não. É por isso que eu sou um grande adepto. Inclusive eu faço cursos, continuo fazendo. Esse mês de abril eu comprei mais um curso e eu continuo fazendo, estudando, tá? Mas enfim, isso não vem ao caso. Entenderam? Tá claro para vocês? Deixa
Deixa eu tirar aqui. Analisar, entender a respeito de price action não é difícil, certo? Não é tão difícil. Você começa a entender, você estuda um pouquinho ali, você aprende, beleza. Essa não é a situação mais difícil. Uma coisa que eu diria que é um pouco mais difícil é você conseguir conectar as informações de períodos diferentes. Por exemplo, pegar aqui uma análise do gráfico diário, descendo e tal, e conseguir conectar essa informação dentro de um todo que seja coerente, que faça sentido, te aponte em uma determinada direção e te mostre, aqui tem a oportunidade de compra, aqui tem a oportunidade de venda. Dentro dessa conexão, é como você pegar um monte de informações que elas estão dispersas entre períodos diferentes, de formas diferentes e formatos diferentes, e você conseguir montar um todo que seja coerente e faça sentido para você. Então, esse é, na minha visão, o maior desafio de price action, tá? É um dos maiores desafios. Quando você consegue fazer isso, você não precisa de mais indicador, você consegue analisar apenas o mercado desse jeito, sem muita firula. Flávio, deixa eu ver aqui. Flávio falou: encontrei muito ouro nos teus vídeos de instruções de Active Trades. Matou uma pancada de detalhes que outros cursos que fiz sobre Forex. Arrumou muito meu mindset no trading plan. Pô, que massa, obrigado. Fico muito feliz de saber disso. Comentário do Flávio. Muito bom. E é importante, pessoal, para mim também saber, né, enfim, como que isso ajuda ou tem ajudado outras pessoas, porque, é claro, eu não faço isso somente, como é que fala? Somente pelo prazer, tá? Eu também faço pelo dinheiro. É claro que sim. Tá? Eu também faço pelo dinheiro. Mas é importante saber que isso esteja ajudando outras pessoas ou fazendo sentido para outras pessoas. Obrigado por compartilhar isso. A simplicidade é a maior complexidade da análise. Sim. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se tem alguma notícia. Como é que tá as notícias hoje, que eu no final nem olhei. Tá, dei uma olhada por cima. Não tem mais notícias. 1h30 já foi. 3h15. Ok. Não, eu não estou fazendo scalping. Eu estou pensando em voltar a fazer um pouco mais de day trade. É algo que eu diminui assim muito, né? Eu ainda faço eventualmente, mas eu estou começando a pensar em voltar um pouco mais hardcore. Uma conta separada para isso e vamos ver. Eu ainda não decidi, tá? Hoje o meu estilo operacional é no gráfico diário, por aí vai. Dúvidas, pessoal? Perguntas, comentários, alguma coisa que não tenha ficado claro para vocês? Flávio perguntou, deixa eu ver aqui, o STCAD em que o preço não foi direto ao TP em 23 de FIBO. O senhor recomenda? Meu Deus, o senhor não, rapaz. Acompanhar o lucro candle a candle e fazer uma nova entrada em 61.8, comprado, ou dividir lote de compra em 61.8, sairia parcial no 38, aguardaria e seguraria no 0 a 0 outro lote até que ele chegue no 23. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você está dizendo com relação a qual movimento? Vou marcar em duas cores aqui para você me dizer, só fala a cor verde ou vermelho, tá? Está querendo dizer esse movimento de alta aqui, ou esse movimento de alta? Ou esse movimento de alta? Verde, vermelho, azul. Flávio. Ou nenhuma das anteriores. Também tem essa possibilidade, né? Verde, beleza. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Ok. Tá, então você quer dizer esse movimento de alta.
Ou seja, uma entrada no 61.8 da FIBO, que não chegou, na verdade, né? Não chegou no 61.8. Então seria esse movimento inteiro. Mercado, faltou um pedacinho de nada para chegar no 61.8. Eu não estou entendendo sua pergunta, Flávio. Se você quiser, manda um e-mail para mim ou uma mensagem no WhatsApp, eu te respondo, tá? Eu não estou conseguindo captar aqui, e para a gente não ficar aqui, enfim, os demais, né, só tentando entender, manda para mim que eu te respondo. Beleza? Mais dúvidas, pessoal? Perguntas? Só existe um jeito de traçar Fibonacci, é sempre do 100 ao 0, né? Sempre, enfim. Por que eu traço assim? Bom, se o movimento é de queda, existe uma certa confusão nisso, tá? Mas o negócio para mim é bem claro. Vamos pegar aqui o movimento que o Flávio falou. Ok? Esse movimento aqui. Então, se o movimento é de alta, para mim é muito evidente, é muito claro que eu só tenho uma forma de traçar a Fibonacci, que é de baixo para cima, acompanhando a direção do movimento. Certo? Se o movimento é de alta, é muito evidente para mim que eu só posso traçar de baixo para cima. Por quê? Isso, falando, mas eu gosto de traçar do outro jeito. Então, na minha opinião, né, se você traça de outro jeito, você está traçando de ponta cabeça, está traçando errado. Por quê? Por causa da a essência por trás daquilo que Fibonacci mede. O que Fibonacci mede? O que a Fibonacci mede? Isso, exatamente. A Fibonacci, ela mede a retração do impulso. Então, tá certo, tá? O que você falou tá certo. Porque a gente mede o impulso, mas para saber qual que é o tamanho da retração. Então, a principal medida, o objetivo não é medir o impulso, mas sim qual que vai ser a possibilidade ou probabilidade de que faça o tamanho da retração comparado com o impulso. Então, se eu for desenhar isso aqui, eu desenho assim, ó, impulso em azul, retração em amarelo. E eu preciso... Qual que é a ideia por trás de uma tendência? Uma tendência é topos e fundos cada vez mais altos. Fibonacci me ajuda a medir isso, porque quando eu vejo que um impulso, uma retração, que é o movimento amarelo aqui, tá? Ela passa do 61.8, eu já começo a entender que essa retração talvez não seja somente uma retração. Ok? Que talvez pode ser que seja um movimento de inversão. Então, a principal finalidade da Fibonacci é medir a retração comparada com o impulso. E, sendo assim, como a gente sempre pensa em porcentagens, em Fibonacci, quando eu olho aqui o 23.6, Alex, vou deixar o seu microfone no mudo só para não dar interferência enquanto eu falo. Depois você pode ativar de novo, tá? Quando eu olho 23.6, eu sei que esse movimento desde o 0 até o 23, aqui, significa 23% desse movimento anterior. Quando eu olho para o 38.2, eu vejo que existe 38,2% desde o ponto 0 até o 38,2. É a porcentagem. Isso aqui é 38% disso aqui. Isso aqui é 50% do impulso. Isso aqui é 61,8% do impulso. O que acontece se eu traço Fibonacci, por exemplo, movimento de alta, eu traço de cima para baixo, igual algumas pessoas fazem, né? Eu vou ter um negócio de ponta cabeça. Porque quando eu olhar aqui, eu vou estar vendo 76,4, mas, na verdade, eu estou vendo que esse movimento ele representa 23,6 desse movimento de alta. Aí falou assim, 61,8. Tem algumas pessoas... é por isso que eu nunca entendi por que as pessoas traçam desse jeito. Tá?
E agora eu estou explicando por que eu traço da forma como eu traço. 61,8. Mas na verdade a distância que tem desde isso aqui até isso aqui, que é o vamos dizer, daqui até aqui, que é o tamanho da retração, não é 61,8, é 38,2 do impulso. Ficou claro, o Alex, e para todos os demais? Então, se o movimento é de alta, eu traço de baixo para cima. Por quê? Porque aí o início do movimento é o 100 e o final do movimento é o 0. Isso significa que, se o mercado vier chegar até no 100, eu vou entender que a retração é de 100% o tamanho do impulso. Se o mercado vier até 61,8, eu vou entender que a retração é 61% do impulso. E agora, para mim já, né, se o preço passar de 61,8, eu digo que a tendência está comprometida e possivelmente a gente não vai ter uma continuação, alguma coisa nesse sentido. Faz um teste. Entendi. Faz um teste. Se você entrou aqui, né, a sua pergunta é: fecha uma parte aqui e puxa o stop loss para o 0 a 0 e para fechar outra no 23, ou sai tudo no 23, sai tudo no 38 e tudo mais. O que eu te recomendo é fazer um teste. Se você vai negociar isso no gráfico de 4 horas, eu recomendo você pegar aí alguns pares, fazer um teste por 3 meses em conta demo. Se você for pegar H4, como não vai ser tantas operações assim, né, você não vai abrir um zilhão de operações, então dá para você fazer em duas contas. Uma conta você faz desse jeito, no 38.2, outra, né, dois lotes, no 38 e no 23, e outra conta você sai tudo no 23 ou tudo no 38. As mesmas operações, o critério, vamos dizer, é o mesmo, tá? E ao final dos 3 meses você vai ter dados para você analisar. Ó, essa aqui funciona melhor, esse funciona ou esse não funciona, o que você achar melhor. Esse é o trabalho de laboratório do trader, que muita gente não quer fazer, né? É uma possibilidade, sim. Os níveis mais relevantes para mim, tá? E tem pessoas que podem discordar, é claro, é o 38% da retração do impulso, então 38% do impulso, né, anterior, o 50 e o 61,8. Eu diria que 61,8 já é a canseira assim máxima. Se o preço passa de 61,8, lógico, dá uma mordidinha e voltar um pouco não tem problema, mas se ele passa de forma massiva, para mim a tendência já está seriamente comprometida. Então, uma coisa que pode ser feita é, de repente, escalonar operações, né, no 38, no 50 e no 61,8. Você nunca sabe qual desses níveis vai segurar de verdade. O preço te deixa algumas dicas, mas essas dicas também não são infalíveis. Então, de repente, um escalonamento de operações aqui pode ser algo interessante, entendeu? Não aguentou a pressão. Teria dado certinho. Beleza, valeu.